Olá, estamos no JBR News desta terça-feira, dia 22 de dezembro, direto de Brasília. Eu, Alexandre Jardim, junto com os também jornalistas Rodolfo Lago e Estevão Damásio, levamos até você diariamente as análises dos fatos, das notícias, enfim, do que acontece na capital federal. Afinal de contas, é em Brasília que as decisões são tomadas e que chegam até aí na sua casa, em todos os municípios do Brasil. Portanto, este podcast é um conteúdo feito em parceria pelo Grupo Imagem e Credibilidade com o Jornal de Brasília, o grande jornal da capital do país. E hoje, o que se fala, e aí não é só numa cidade específica, que é a cidade mais bonita do Brasil, quiçá do mundo, que é o nosso Rio de Janeiro, que acabou vendo hoje, logo cedo, a prisão do seu prefeito. Marcelo Crivella, do Republicanos, foi preso, envolvido, pelo menos as acusações são de envolvimento em esquemas de corrupção na cidade maravilhosa. É muito triste. O Rio de Janeiro reflete o Brasil, eu falo isso há muito tempo, é como se fosse um microcosmos nacional. O Rio tem um pouco de tudo que o Brasil tem, do bom e do ruim. Enfim, mais um governante preso, hein, Rodolfo Lago? Nós já tivemos aí na história do Rio de Janeiro governadores, se não me engano, 4, né? Já tivemos agora o prefeito do Rio, estamos numa gestão estadual a qual o governador eleito está afastado. Enfim, Rodolfo, você como carioca, meu amigo, explica esse rolo. Rio de Janeiro, purgatório, né? Da beleza e do caos, como já dizia aquela canção da Fernandinha. Fernandinha Abreu, né? Triste, né, gente? Triste, triste, Alexandre, triste, Estevão, triste, nossos amigos. Eu sou carioca, né? Nascido em Botafogo, depois criado em Jacarepaguá, e isso tudo me entristece demais, né? O Rio não tem governador, o Rio agora não tem prefeito preso. É tudo muito triste, né? Agora, como reflexo da situação nacional, Alexandre Estevão, como você estava falando, Alexandre, me parece que você vai tendo agora, com essa situação aí no Rio, do Crivella, e antes a situação do governador Witzel, e tudo isso que acontece, eu acho que o ano de 2020 ele foi um ano onde aconteceu muito fortemente e muito rapidamente, né, a ruína de um determinado tipo de raciocínio político que vinha se fazendo, né? O eleitor brasileiro, e isso é uma tragédia nossa, vamos pensar assim, né? O eleitor brasileiro, se você considerar, desde a redemocratização, o eleitor brasileiro vem fazendo ensaios sempre na busca de ver se consegue pôr um fim na corrupção pública. Se você pegar todas as votações, todas as escolhas, parece que a lógica é essa. E aí ele vai trocando no sentido de ver se agora, afinal, o grupo que chega ao poder consegue fazer o Brasil se livrar dessa chaga. Então, quando depois do governo Fernando Henrique fez a opção de ir para a esquerda, elegeu o PT, que vinha tentando desde a primeira eleição, elegeu o Lula. Viveu tempos de bonança econômica durante um determinado período, depois aí o país cai no mensalão, cai na Lava Jato, cai no Petrolão, né? E aí aquilo não deu certo, aí então o eleitor brasileiro opta, então, faz uma escolha pela direita, né? Opta por governos de conservadores, de moral conservadora, imaginando que agora, enfim, esses novos governos vão de vez acabar com a chaga da corrupção. E aí acontece isso, né? O esquema revelado aí do Crivella, ele tem algumas coisas, gente, que lembram até o esquema PC Farias, né? Porque esse cidadão Rafael Alves, que foi preso junto com Marcelo Crivella, irmão do ex-presidente da Rio Tour, né, da empresa de turismo do Rio de Janeiro, Marcelo Alves, ele não era nada no governo. Mas ele tinha a sala, ele participava de licitação, ele construía edital, e quando ele fazia tudo isso, segundo as investigações, ele cobrava propina de pelo menos 2% em cada negócio. Ou seja, ele não é muito diferente daquele PC Faria lá do esquema Collor,
né? Que não era nada no governo, mas mandava para burro. Então você vê, né, que a gente não sai do lugar, parece que o Brasil anda em círculos, né? As escolhas que o cidadão vai fazendo, ele vai mudando, né, de viés ideológico, de espectro, né? Mas a coisa é sempre igual. Isso é uma tragédia brasileira e a gente fica olhando, né? E diz, quando é que isso vai acabar, né? Quando é que isso vai acabar? O que é preciso fazer para acabar? E aí o meu medo, né, Alexandre Estevão, é que isso provoque uma desilusão política, né? Que o brasileiro acabe se desiludindo de tudo, olhe para isso e ache que não há opção. Eu sou uma pessoa que acredita que há opção. Talvez as pessoas precisem se informar melhor sobre quem elas escolhem. Acho que o brasileiro não se informa bem sobre quem ele escolhe e aí acaba cometendo esses erros. Mas isso é uma tragédia, né? Você usou duas palavras que me fizeram até marcar para reflexão, que é justamente a primeira delas, a tragédia, que realmente o Rio de Janeiro vive. E a segunda, a desilusão, que o eleitor está vivendo. Eu vivia no Rio, inclusive há poucos anos atrás. Eu estava lá, inclusive, na eleição que colocou Crivella na prefeitura do Rio. E eu presenciei nessa eleição que justamente esses dois pontos, Rodolfo, era o que mais chamava atenção. O carioca via o Rio de Janeiro vivendo uma tragédia e estava desiludido com os candidatos. O Crivella foi eleito, na verdade, por falta de opções. Eu acho que havia opções, eu não vou entrar nesse ponto, até porque somos jornalistas, não devemos ter posicionamentos políticos, mas eu acho que havia posições e opções melhores no Rio de Janeiro. Enfim, Crivella foi eleito e agora, ao final do seu mandato, está saindo preso. Estevão Damásio, em Belo Horizonte, nossa terra, o que você tem a dizer sobre isso, Estevão? É interessante porque houve um tempo em que ser governador do Rio, né, era motivo para inflar sonhos mais altos, né? A plataforma do governo de um estado tão importante como o Rio de Janeiro, ou de uma cidade tão importante como o Rio, levava o ocupante a sonhar com a presidência da República ou com cargos interessantes do ponto de vista político, né, em nível nacional. Nós tivemos aí o Brizola, que, com todas as polêmicas que envolveram o governo dele, tinha uma plataforma educacional elogiável, mas, ao mesmo tempo, para muitos opositores, o Brizola foi um câncer no que diz respeito à violência e ao crime organizado do Rio de Janeiro, mas houve um tempo em que o Brizola queria ser presidente, né? Antes dele, agora, Carlos Lacerda, né? Carlos Lacerda. Mas agora parece que as pessoas querem ser prefeito da cidade maravilhosa ou governador do estado fluminense para se aproveitar do câncer instalado na máquina pública, né, do estado. Né? É difícil você... Nós estávamos conversando antes de irmos ao ar aqui, realmente, nós precisamos de refundar o estado fluminense. É uma tarefa hercúlea, uma tarefa dificílima, porque, infelizmente, há muitos servidores, eu não vou dizer a maioria, não vou cometer sacrilégio, mas há muitos servidores públicos que se aproveitam, né, do esquema que está todo corrompido em várias pastas, e o ocupante parece que deixou sonhos de grandeza política de lado e quer se aproveitar desse esquema para enriquecer. O Ministério Público está apontando Crivella como líder de uma organização criminosa. Do ponto de vista político, vamos lá. Depois desses lamentos, né, com o Estado fluminense totalmente corroído e a máquina pública da prefeitura também, nós temos o Partido Republicano, esse partido novo, 16 anos, foi criado em 2003, né, já com uma mancha de fisiologismo e de corrupção, não tem lideranças, tirando Marcos Pereira, que abdicou de concorrer recentemente ao cargo para ir ao encontro de Arthur Lira. Né? Você não tem liderança. O Crivella perde a grande chance de se tornar o ícone do partido. Ruiu a carreira política do Crivella. Já estava arranhada, agora com essa prisão, eu acho que ela ruiu. Você enfraquece o bloco do Arthur Lira, porque os opositores do outro lado vão se aproveitar disso. Né?
O Partido Republicano, que tem o prefeito do Rio preso, apoia o Arthur Lira. Da mesma forma, o apoio dado por Jair Bolsonaro na corrida sucessória à prefeitura da capital fluminense, os adversários vão aproveitar para também tentar desgastar a imagem do presidente da República, que escolheu, na visão dos opositores, o lado errado, o lado corrompido. E antes de voltar para você, Jardim e Rodolfo, é interessante, porque é a ironia do destino. Eu assisti o último debate da Globo e me irritou profundamente a falta de argumentos do senhor Marcelo Crivella, que o tempo inteiro ficou falando que Eduardo Campos seria preso. Você vai ser preso. Parece que a maldição... Eduardo Paes, você vai ser preso, você vai ser preso. Quem foi preso há 9 dias de concluir o mandato foi justamente ele. Ironia do destino. Põe ironia do destino nisso, Estevão Damásio. Põe ironia. Eu não tenho mais o que falar. Eu torço para que o Rio de Janeiro realmente saia disso. Tenho filho carioca e quero que a cidade volte a ser a cidade maravilhosa. Quer dizer, a beleza natural ninguém vai tirar, mas precisa de governantes diferentes dos atuais. Vamos lá. Jardim, só para complementar rapidinho, a refundação do Estado fluminense é muito mais desafiadora do que a refundação do Estado brasileiro. Porque, além de você combater privilégios, reeducar o funcionalismo público, ter a coragem de colocar metas para que eles cumpram essas metas, nós estamos falando de corrupção. Nós estamos falando de uma cultura de corrupção que já está impregnada na máquina pública. Estevão Damásio, você disse tudo. Esse é um assunto que alongaria muito o nosso conteúdo, mas eu acho que vale a pena depois nós entrarmos com esse assunto para debatermos, porque, de fato, o Brasil saiu do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é a primeira cidade, a primeira capital. O Estado brasileiro foi concebido no Rio de Janeiro. E muito dos, desleixos e desmandos e erros que existem hoje na República, infelizmente, foram iniciados lá. Mas, enfim, é um assunto mais profundo. Vamos agora para aquele momento aposta de hoje. E voltamos com o Rodolfo Lago. Qual a sua aposta, Rodolfo? Bom, ontem a gente estava aqui comentando, né, que poderia nada andar no Congresso, né? Na verdade, o Maia conseguiu impor a pauta dele, né? A obstrução não deu certo. E eu acho que isso daí talvez seja aí um sinal de que, de fato, nas últimas semanas ele se fortaleceu novamente, né? E pode ser um indicativo de que ele acabe ganhando essa parada lá na Câmara. É o caso da gente acompanhar e ver. Mas o fato é que a obstrução que o governo tentou não está dando certo, não. Bem colocado, Rodolfo Lago. E a sua aposta, Estevão Damásio? Eu aposto que vai haver uma aceleração, tomara, né, no processo de certificação das vacinas aqui no Brasil. Está dando uma sensação de angústia. Você vê o Reino Unido, mesmo com essa nova cepa de coronavírus, está amedrontando, mas já está vacinando. Estados Unidos, os países desenvolvidos estão vacinando e nós aqui atrasados. Mas a Anvisa certificou a fábrica chinesa da Coronavac. Eu acho que agora vai. Perfeito. Eu vou na mesma aposta de Rodolfo Lago, que é a eleição na Câmara dos Deputados, porque a eleição na Câmara dos Deputados, de fato, mostra o fortalecimento de Rodrigo Maia. Essa é a mesma linha. Até porque ontem ele conseguiu fazer, de fato, Baleia Rossi, o candidato, conseguiu o apoio das siglas, que ele reuniu à noite em sua casa, só o PT que não tomou decisão. Mas, enfim, não vai ficar solitário neste caminho. E é muito difícil para o PT apoiar, obviamente, o candidato do governo federal. Mas vamos lá, vamos acompanhar. É minha aposta de hoje e da semana. Encerramos o nosso JBR News desta terça-feira, dia 22 de dezembro. Lembrando a você que este conteúdo está disponível no site do jornaldebrasilia.com.br, do Imagem e Credibilidade, tudo junto.com, nas redes sociais e no Spotify. Até amanhã, meus amigos. Tchau, gente. Até amanhã. Abraço.